Como a gente prometeu, o Dr. César já está aqui. Bem-vindo mais uma vez, viu, doutor? Obrigado. Ele vai falar de um assunto muito interessante, mas antes eu quero oferecer uma revista. O senhor já sabe que essa revista é muito boa e você aí pode adquirir ela sem custo nenhum. Essa é a revista Fique Leve, com conteúdo de saúde física, mental e espiritual e que traz artigos interessantes aqui, né, doutor? Inclusive, então vamos falar agora sobre como lidar com perdas que a vida coloca sobre a gente. E tem um artigo sobre luto, né? Luto tem a ver com perda, né? Muito. Muito boa na revista. Bom, se você quiser a sua, é facinho. Você pode ligar pra gente, 012 21 27 31 21 e você vai dizer os seus dados, o seu endereço, um documento e a gente vai mandar essa revista aí sem custo algum. Isso é feito graças aos Anjos da Esperança que colaboram aqui com a TV Novo Tempo, sempre, não só com a TV, mas com a Rede Novo Tempo, para que você possa receber conteúdo de qualidade aí em primeira mão. Agora é o seguinte, Dr. César, como eu havia mencionado no bloco anterior, o senhor vai falar de uma dificuldade que a gente tem como ser humano de lidar com situações surpresa, um diagnóstico inesperado e indesejado. É agora, no Claramente, com o Dr. César Vasconcelos. Olá, como aceitar dores que a vida nos impõe? Como encarar a realidade dura sem fugir e sem desesperar? Como aceitar perdas, mudanças e problemas que a vida e às vezes as pessoas arremessam sobre nós? Você já viveu alguma vez a experiência de receber um diagnóstico de uma doença grave? Qual foi sua reação? Vamos dar uma olhada em como reagimos ao passar por essa experiência e o que pode ajudar a lidar com ela. Receber um diagnóstico de uma doença complicada, como um câncer, por exemplo, produz uma série de reações de emoções de forma imediata ou mais à frente no tempo. É comum pensar como sua vida irá mudar com a doença e tratamento, como será o tratamento, se terá condições financeiras para lidar com os gastos ligados à enfermidade. Pode surgir na cabeça dessa pessoa um bombardeio de pensamentos sobre ficar com sequelas ou morrer. Mas, por outro lado, ter um diagnóstico ajuda a direcionar o tratamento e você pode escolher reagir a ele, ao diagnóstico, se empenhando para seguir as instruções médicas na busca da melhora de sua saúde, porque agora você já sabe o que tem. É importante que a pessoa com o diagnóstico de uma doença complicada cultive a atitude positiva na sua mente diante da doença. Isso ajudará o corpo a fazer o melhor no combate da enfermidade. Porém, ter sentimento de raiva, medo e confusão não significa que isso fará a pessoa mais doente. Existe o tempo para ter esses sentimentos. O que pode ser ruim para a saúde é ignorar ou empurrar tais emoções para baixo da consciência e fingir que está tudo bem. Outra coisa, você pode usar a raiva e sentimento de culpa como motivo para colocar alvos na direção da recuperação. Passar pelo luto é normal. Luto psicológico envolve sentimentos dolorosos diante de alguma perda. Viver o luto adequadamente ajuda a dar passos para sair dele e avançar para fazer o melhor por sua saúde. Quem recebeu um diagnóstico difícil deve procurar se informar com fontes confiáveis, gente. Eu disse confiáveis sobre a sua doença, sobre o tratamento, sobre a evolução, sobre o prognóstico. Deve pensar que mesmo uma informação correta pode não ser aplicada a ela. Por exemplo, se você foi diagnosticado com uma doença terminal e pelas estatísticas seu tempo de vida seria de 1 ano, pense que você não é uma estatística, mas você é um ser humano. Um professor de medicina disse, uma vez eu estava nessa aula, ele falou assim: as estatísticas mostram tudo, mas não mostram o essencial. Muitas pessoas com diagnóstico ruim de doenças ficam fora das estatísticas de piora e de morte, graças a Deus. Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra norte-americana, identificou o processo de aceitação de dores
perdas na vida humana, descrevendo os 5 passos ou estágios que passamos por eles diante de fatos na nossa existência. Os estágios são, e você pode ver na tela, a negação, quando a pessoa diz isso não pode estar acontecendo. Depois vem a raiva, daí surgem perguntas como por que eu? Não é justo? E em seguida surge a negociação ou barganha, quando se faz promessas e se tenta negociar com Deus, dizendo coisas tipo, me deixe viver apenas até meus filhos crescerem. Depois surge o 4º passo, o estágio, a depressão, expressada, por exemplo, com palavras como estou tão triste, eu não me interesso mais por nada. E finalmente vem o 5º, que é a aceitação, quando a pessoa pode concluir que tudo vai acabar bem. Vamos dar uma olhada em cada um desses estágios um pouquinho mais devagar. O primeiro, que é a negação, acontece então o que nesse estágio? O choque, o pânico. Você recebeu uma notícia ruim, um diagnóstico terrível. Você recusa aceitar ou reconhecer a realidade. Faz-se tudo nesse estágio para colocar as coisas de volta ao lugar ou fingir que a situação não está ocorrendo. Existe ansiedade e medo. A pessoa dorme muito, tem ideias fixas, comportamentos compulsivos, mantém-se ocupada. A negação é o amortecedor da alma. É uma reação natural à dor, à perda e à mudança. Ela nos protege das pancadas da vida até que possamos usar outros recursos para lidar com a ferida. Depois da negação vem a raiva. Ao deixar de negar a dor, se vai para o estágio seguinte, que é a raiva, que pode ser razoável ou irrazoável, ou seja, irracional. Culpa-se a si mesmo, a Deus, a todos em volta pelo que se perdeu. É comum a pessoa dizer nessa fase assim, por que eu? Como isso aconteceu comigo? Então, nesse estágio é importante desabafar. Um terceiro passo no lidar com uma perda, um diagnóstico difícil, é a negociação ou a barganha, que é a terceira fase, e após acalmar, a pessoa tenta fazer uma negociação, depois que saiu da raiva, tenta fazer uma negociação com a vida, com Deus, com outras pessoas, consigo mesma. A ideia da negociação é que se fizer, a pessoa pensa, se eu fizer isso, eu fizer aquilo, então, ou se alguém fizer isso ou aquilo comigo, não vai ser preciso eu passar pela perda. Depois vem a 4ª fase, que é a depressão. Ou seja, a pessoa ela surge ao perceber que a negociação não funciona e pode surgir exaustão com os esforços para se defender da realidade, e quando se decide reconhecer o que a vida reservou, a pessoa fica triste e às vezes muito deprimida. É o momento de lamentar, é a hora de chorar e isso machuca. Finalmente vem a aceitação. Após fechar os olhos, gritar, espernear, negociar, fazer promessa para Deus, sente a dor, se chega a um estado de aceitação. A doutora Elizabeth, que descreveu esse espaço, ela diz que a aceitação não é uma sensação resignada e desesperançosa de desistir ou de pensar qual é o propósito para tudo isso, mas indicam o começo do fim da luta. Não é um estágio feliz, é quase uma ausência de emoções. É como se a dor tivesse passado, a luta tivesse acabado. Não é confortável atravessar esses estágios. Na verdade, é incômodo e às vezes é muito doloroso. Nós podemos nos sentir como se estivéssemos despedaçando. Não temos que deixar que os estágios ditem nosso comportamento, mas precisamos passar em cada um deles o tempo individualmente apropriado. Para uns, cada estágio é mais rápido do que para outros. E não segue exatamente essa ordem como eu citei ali. A maneira de sair da dor é atravessando a dor. E Deus prometeu no Salmo 91, na Bíblia, vai no Salmo 91, no versículo 15, onde Deus diz para você que está com um diagnóstico talvez difícil aí, eu estarei com você na angústia. Então Deus não é um ser alheio aos sofrimentos, Ele vem e ajuda você. Você pede a Ele, Ele vai fazer essa ajuda, te dando um suporte emocional, e você desabafa com alguém que lhe indicar, você abre seu coração e você vive esses estágios e chega na aceitação que finalmente você vai ter uma paz interior, apesar do diagnóstico. Eu fico aqui, espero você no próximo Claramente. Paz e luz para você.
Se você, assim como eu, adoro Claramente, você pode acompanhar o Dr. César Vasconcelos aqui no Vida e Saúde todas as segundas, quartas e sextas-feiras também. Bom, a gente faz uma pausa breve para intervalo. Na volta você acompanha o suco, na verdade o chá e o suco que ajudam na limpeza dos rins. E eu não vou estar sozinha aqui não, vou receber a apresentadora Patrícia Matter aqui comigo, apresentadora do comportamento do NT Play. Não sai daí não, é rapidinho, a gente já está de volta com você.